Saúdo os irmãos da paz do Senhor, aos irmãos que estão aqui conosco, aos irmãos que vão nos acompanhar depois aí pelo YouTube. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Adoremos ao Senhor que se fez gente para nos transformar e salvar. Vamos estar louvando a Deus com o cantai de número 8. Irmãos, em pé, façamos a leitura bíblica alternada Salmo de número 99. Vamos fazer a leitura de forma alternada. O Senhor Deus é Rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono que fica sobre os querubins. A terra estremece. Poderoso em Jerusalém, ele governa todos os povos. Que todos o louvem por causa da sua grandeza e porque ele merece profundo respeito. O Senhor Deus é santo. Ó poderoso Rei, tu amas a justiça, tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem o Senhor nosso Deus e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus, e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus, o Senhor, e ele respondia. Da coluna de nuvem, ele falava aos israelitas. Eles obedeciam às leis e aos mandamentos que eles lhes tinha dado. Ó Senhor, nosso Deus, tu respondeste ao teu povo. Tu mostraste que és Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Louvem o Senhor, nosso Deus, e o adorem no seu monte santo, pois o Senhor, nosso Deus, é santo. E falando dessa santidade, louvemos ao Senhor, com o cântico Santo, Santo, Justo.
é digno, que é santo, que reina para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Louvores ao Senhor. Presbítero Mauri, por favor, nos dirija a Deus uma oração de adoração. Usar o microfone, por favor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo Deus, Pai querido, Pai bondoso, Pai misericordioso. Obrigado, Pai querido, por o Senhor nos permitir de estarmos na Tua casa de oração, de coração agradecido para poder Te louvar e bendizer o Teu santo nome, para poder aprender mais da Tua palavra, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Por isso estamos aqui para Te adorar, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Sabendo que somos pecadores, falhos, mas sabemos que temos um Deus misericordioso que nos trata não com o nosso merecer, não com o nosso querer, mas sim pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Por isso Te louvamos, por isso Te agradecemos e pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e que o Senhor esteja sempre ao nosso lado, Pai. Pedimos, oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Somos pecadores e pecadoras, mas o Deus que é luz caminha conosco e por sua graça nos perdoa e anima. Leitura bíblica de confissão, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 12, e depois capítulo 4, verso 2. E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pôde ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. E essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Capítulo 4, verso 1. Deus, na sua misericórdia, nos deu esta tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Cântico de número 41. Em seguida nós faremos uma oração silenciosa. Os irmãos que puderem se ajoelhar, façamos dessa maneira. Se confessamos os nossos pecados, Ele é
Oremos ao Senhor de forma silenciosa. Em seguida, eu peço que o presbítero Rogério nos conduza a Deus numa oração de confissão. Oremos. Senhor Deus, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo, neste momento, ó Pai, em que colocamos nossa vida também, mais uma vez, nas Tuas mãos, ó Deus, pedindo perdão das nossas falhas, nossos pecados, pois sabemos, ó Pai, que quando nós nos achegamos a Ti com o nosso coração aberto, o Senhor está sempre pronto a nos perdoar e nos ajudar a prosseguir, ó Pai. Por isso, ó Deus, somos gratos por ter este Deus tão maravilhoso e poderoso, que pega, ó Pai, todas as nossas dificuldades e joga, ó Pai, no mais profundo dos abismos. Por isso, ó Pai, somos gratos e felizes por ter este Deus maravilhoso, que está sempre pronto a nos ajudar com a sua mão estendida a todos aqueles que quiserem pedir a tua ajuda, Pai. Por isso, ó Deus, te agradecemos e te louvamos pelo perdão que tem dado a teu povo, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao Deus da vida, todo louvor e toda adoração. Nós vamos participar do momento de louvor e os irmãos que estiverem preparados podem estar participando com seus dízimos. E hoje nós faremos também aqui a arrecadação para a Missão no Quintal. Então, os irmãos também quiserem contribuir para esse projeto de Missão no Quintal, fiquem à vontade. Aos irmãos que nos assistem em casa, o Lucas vai colocar também, né, o Pix, o número para quem quiser fazer a doação também de casa. Então, os irmãos, fiquem à vontade. De pé, louvemos ao Senhor e cantemos a esse Deus maravilhoso. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra
Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nesse instante, os irmãos podem se assentar. Pela palavra de Deus, temos luz e instrução para a caminhada. Nós faremos uma oração agora pelas crianças, pelas ofertas e uma oração de iluminação. Em seguida, nós chamamos a Marisa aqui, que vai nos trazer a palavra para esse culto nessa manhã. Peço que o diácono Léo, por favor, nos conduza a Deus nessa oração, pelas ofertas e pelas crianças. Bondoso Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor és, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas ofertas que entraram na sua casa, que o Senhor nos abençoe, nos ajude na administração do teu templo. Seja conosco, ó Deus. Abençoa as nossas crianças, para que elas possam crescer dentro da tua casa, sempre ouvindo a sua boa e agradável mensagem, ó Deus, para a vida delas, ó Deus. Abençoa também, Senhor, a presbítera Marisa, que vai estar pregando logo a pouco, e que o Senhor abra os nossos corações, para que a sua palavra venha sobre nós, e nós possamos te obedecer, ó Deus, e fazer sempre a tua santa vontade, Senhor. Nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu passo a palavra então para a presbítera Marisa. Bom dia, irmãos, irmãs, pessoal lá de casa. Nós vamos fazer a leitura no texto que se encontra em Lucas, no capítulo 29. Eu vou ler aí do 28 até o 36. Mais ou menos uma semana depois de ter dito estas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu
o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e dos 2 homens que estavam com ele. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. E os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e, naquela ocasião, não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. Amém. Palavras do Senhor para nossa edificação. Nós estamos vivendo agora, vamos dar início, a partir da quarta-feira, no período da Quaresma, que é o período onde nos preparamos para a Páscoa, né? E se os irmãos observaram todos os textos que foram lidos, ele faz menção a Moisés, faz menção a Samuel nos Salmos, faz menção a Elias nesse texto que nós lemos, mostrando, lá em Coríntios, que nós lemos antes da nossa confissão, fala sobre a antiga e a nova aliança, né? Fala sobre a antiga aliança, quando lembra de Moisés, e fala sobre a nova aliança, falando de Jesus, né? Do que ele veio fazer. E esse texto que nós lemos, eu já ensaiei todo esse texto lá na classinha com o Gabriel. Ele está afiadinho, né, Gabriel, no texto. Ele sabe tudo o que aconteceu lá no monte. Mas esse texto é muito conhecido. E ele traz algumas coisas para a gente que nós vamos lembrar agora, né? Então, Jesus, ele chama os 3 discípulos. Quem que era? Você lembra, Gabriel? Os 3? Não lembra mais? Pedro, João, Tiago. Ele chama os 3 para irem até o monte orar com ele, orar com Jesus. Depois nós vamos falar sobre isso um pouquinho. Mas vamos lembrar um pouquinho o que aconteceu. Então, eles estavam lá orando, quer dizer, eles não, né? Jesus foi para orar, eles dormiram. E o texto fala que eles estavam num sono bom mesmo, aquele sono que pode fazer barulho e ninguém acorda. Eles estavam num sono profundo. Mas, de repente, eles acordam e se deparam com uma cena, que era de Jesus, e fala que Jesus estava aqui com um brilho, brilhando a glória dele, e eles viram Moisés e Elias. Eu fiquei pensando, quando eu li esse texto, como que eles sabiam que era Moisés e Elias, né? Porque eles não conheciam, né? Uma falou que tinham fotos e uma. Será que eles tinham lá? Eles eram amigos de Face, né? Mas eles não sabiam. Mas quando eles olharam, eles sabiam que era Moisés e Elias. E eu fico pensando, como que eles sabiam? Como que os irmãos imaginam? Pelo Espírito Santo e pela conversa que eles estavam tendo, né? Porque diz o texto que eles estavam conversando com Jesus sobre o que ia acontecer com ele, né? E nós vemos que Moisés, representando a aliança do Antigo Testamento, e depois os irmãos podem perguntar para o Gabriel, que ele sabe tudo de Moisés, né? Ele está assistindo a Bíblia. Então, Moisés
eles estavam conversando sobre o que ia acontecer com Jesus. Moisés, que era da antiga aliança, que guiou o povo, que tirou o povo, que instruiu o povo, e Elias, que era um dos profetas que mais pregou sobre a vinda do Messias. Ele foi o que falou e pregou sobre que viria o Messias, que seria o Salvador do mundo. Então, eles estavam ali conversando sobre isso e falando com Jesus o que Jesus ia passar em Jerusalém nos próximos dias, e que por isso nós vamos aí começar a viver a quaresma, essa preparação daquilo que nós vamos viver na Páscoa. E Jesus ali, o texto que era o cumprimento dessa promessa. Né? Eles estavam ali conversando. E quando o Pedro, eles acordam, né? E vem aquela luz, aquele brilho, a gente fica imaginando aquele êxtase, né, de ver Jesus. A gente estava comentando lá na classinha sobre Moisés, quando Moisés desce do monte, né, e com as tábuas, o rosto dele estava brilhando e ninguém conseguia olhar para Moisés. Ele não percebeu isso, né? Mas ninguém conseguia olhar para Moisés, o tamanho era o brilho. E aí a mulher dele foi lá e falou: olha, ninguém está conseguindo ver você, cobre seu rosto aí, né? Você está brilhando, você está brilhando. E ele teve um encontro com Jesus, com Deus, lá no Monte Moisés. E ele viveu isso, de ver essa glória, e desceu com um brilho que todos podiam ver. E quando Moisés desce, então, do monte, agora com a tábua da lei, pela segunda vez, né? Porque na primeira ele quebrou, porque o povo tinha desobedecido a Deus, né? E ele está com esse brilho. E aqui, então, o Pedro acorda e vê esse brilho todo, vê esse cenário. Vamos imaginar, o monte era escuro. Não é hoje que, se a gente subir no monte, hoje, eu moro no monte, né? Lá no Dominguinho, né? O Léo mais no monte ainda. E se a gente olhar, a gente vai ver a cidade, né? Isso, a Dora e o Lucas mais no monte ainda. Mas se nós olharmos, a gente vai ver a luz da cidade. Naquele tempo, não tinha isso. Né? Podia ver uma luzinha ali, outra ali das casas que estavam lá. Mas era escuro, muito escuro. Então, quando aparece essa cena de luz, de brilho, da glória de Deus se manifestando ali, né, os discípulos acordam assustados e ficam extasiados de ver, né, Jesus conversando com Moisés, com Elias, e Pedro, na sua empolgação, vamos já ficar por aqui mesmo, né? Vamos fazer 3 barracas, uma para o Senhor, uma para Elias, para Moisés, e vamos ficar nessa glória. Né? Ele fala, vamos ficar aqui, vivendo isso que a gente está vivendo, essa presença de Deus através de Jesus, de Elias, de Moisés. Vamos ficar aqui, vivendo. Né? E o texto fala que ele não sabia o que ele estava falando. Né? Ele não sabia do que ele estava falando. E aí, Elias vai embora, Moisés vai embora, fica ali Jesus ainda, envolto a uma nuvem, agora os 3, e vem Jesus dizer novamente, este é o meu filho, o meu escolhido, ouve tudo o que ele tem para dizer. Né? Então, o próprio Deus ali, abrindo os olhos dos discípulos e dizendo, olha, ouçam o que ele tem para dizer, agora é esse momento, é esse momento. Então, esse é o texto que nós lemos, isso que aconteceu nesse texto. Mas o que ele pode trazer para nós, para a nossa vida prática hoje, né? Para a nossa vida no nosso dia a dia? Parece que o que a gente consegue tirar daí? Né? Então, ele traz pelo menos 3 coisas aqui para a nossa espiritualidade. Pelo menos 3 lições para a nossa espiritualidade. A primeira delas é a oração. Né? Jesus, sendo Deus, ele orava, ele falava com o Pai. Quantos textos que a gente vê que Jesus se afastava? Sobe no monte, vai orar, se afasta para orar. Ele tinha essa necessidade dessa comunhão com o Pai.
nós também, como filhos de Deus, resgatados, chamados, nós temos que ter essa necessidade de buscarmos Deus em oração. Eu não sei quantas vezes os irmãos oram, eu sei quantas vezes o Gabriel ora. Ele ora de manhã, ora para dormir, para comer e quando está com dor de cabeça. É isso. Ele ora nesses momentos. Então, eu não sei quantas vezes os irmãos oram, né? Mas a oração é um princípio para a nossa espiritualidade. A oração tem um propósito, e é um propósito de transformação. Quando Moisés queria ver Jesus, ele não viu Jesus, porque ninguém viu, mas ele passou pela fenda, né? E Moisés vê e desce glorificado, né? O seu rosto também transformado. O poder da oração. Como tem sido a nossa vida de oração? A nossa vida de oração abre para nós um caminho até Deus que nos traz essa comunhão, que nos traz crescimento, que nos traz dependência. Quando nós praticamos a oração na nossa vida, nós estamos entendendo que precisamos de Deus, precisamos buscar a Deus, né? E isso vem transformar a nossa vida. Tem uma frase, eu não sei quem falou, mas fala assim, pouco oração, pouco poder, muita oração, muito poder, né? Quanto mais nós buscamos, quanto mais comunhão nós procuramos ter com Jesus, com Deus, através da oração, nós vamos nos santificando, nós vamos nos consagrando, nós vamos crescendo. E às vezes nós não temos muito tempo para orar, né? Deixamos para orar à noite, acabamos dormindo. Minha mãe orava antes de dormir, ajoelhada. E algumas vezes ela dormia no meio da oração, e meu pai não acordava a minha mãe. Então, ela dormia ajoelhada, aí lá por um tempo que ela ficava ali, que ela acabava dormindo de joelho, né? Ela acordava assustada, e o meu pai depois contava para a gente isso rindo, né? De uma forma muito engraçada. Sua mãe dormiu no meio da oração. Pai, você não acordou? Não, deixei ela lá, pensei que ela estava orando, né? Aí, quando começou a roncar, percebi que ela estava dormindo, né? Então, mas às vezes nós não separamos esse tempo com Deus para oração. E nós podemos orar, né? Nós já aprendemos que não existe uma forma e uma posição e um horário, mas nós podemos estar em comunhão constante, porque a palavra de Deus nos ensina a orar sem cessar. Quer dizer, a todo instante eu posso estar em oração. Então, um dos princípios desse texto, Jesus separava um tempo para ele orar, mesmo sendo Deus, mas ele sentia a necessidade de estar em comunhão com o Pai. Nós também temos que sentir essa necessidade de estarmos em comunhão com o Pai. Segunda coisa que eu queria destacar nesse texto é algo que já estava assim, a gente estava falando aqui na escola dominical. Segunda coisa, o que Pedro fez? Pedro olhou para Elias e para Moisés e ficou tão animado que ele queria ficar ali. Então, mais um princípio para a nossa espiritualidade. Nós não temos que olhar para homens. Por isso que nós não precisamos, como a gente estava comentando aqui no corredor, aquele pastor fala, ali Deus se manifesta, naquela oração, naquela igreja, naquela palavra. Então, quando a gente começa a olhar para os homens, nós perdemos o verdadeiro sentido da nossa fé, que é olhar para quem? Para o consumador da nossa fé, para o único Deus, aquele que nos guia. Então, Pedro é chamado a atenção aqui, fala, ele não sabe o que ele está falando, porque Pedro estava ali olhando para os homens, ele queria ficar na presença de Elias e na presença de Moisés e construir ali uma tenda e ficar ali, né, vivendo, olhando para os homens. Então, um princípio para a nossa espiritualidade também. A gente não tem que olhar para os homens. Primeiro, porque homens são falhos, né? E se nós nos espelharmos nos homens, a gente vai se decepcionar.
eu falo, né? Lá, se a gente conviver, né, lá em casa, cada um na sua casa, nós somos nós mesmos, né? Porque a gente não precisa usar, às vezes, nem de boa educação, né? Porque em casa eu fico cobrando, obrigado, dá licença, por favor. Porque a gente acha, né, Léo, que em casa não precisa nem usar a educação, né? Pega isso aí para mim, faz aquilo lá, né? Mas o princípio começa lá dentro da nossa casa. Então, às vezes não, nós temos que testemunhar, e começa lá dentro da nossa casa. Nós temos que ser testemunhas do que Jesus fez, da salvação de Jesus, que Jesus nos alcançou. Então, nós não temos que olhar para as pessoas, né? Nós não temos que esperar do pregador ou daquela oração, mas olhar para Deus. Então, fica uma lição aí também de espiritualidade, olhar sempre para Deus. E a terceira lição, né, tem muito mais lição, é quando Jesus mostra a sua glória. Jesus, ele veio, Deus enviou Jesus, como aqui na liturgia, o Herbert leu, né? Jesus nos chamou, nos resgatou, e Deus tinha esse plano para nós já. E agora vem, então, Jesus mostrando a sua glória, e Jesus, ele quer conquistar-nos o nosso coração. Quando, num dos textos que nós lemos, citou Samuel. E quando Samuel vai escolher um rei, nós sabemos a história, ele chega o primeiro filho de Jessé, bonitão, grandão, fortão, né? E Samuel já se empolgou, é esse daí, é esse o rei. É todo o perfil, né? Bonito, alto, inteligente, forte, esse é o perfil do rei. E aí Deus fala no coração dele, não, você vê o exterior, eu vejo o coração. Então, o que Jesus mostra para nós, ele vê o nosso coração. Jesus sabia da intenção de Pedro, quando falou isso, e ainda o texto nos dá um desconto, ele não sabia o que ele estava falando. Mas Jesus conhece o nosso coração. E mais um princípio de espiritualidade aqui, é a gente ouvir Jesus como disse a voz, este é o meu filho eleito, a ele ouvi. Jesus é a fonte que nós devemos buscar, porque ele nos conhece, ele conhece o nosso coração, ele conhece a intenção do nosso coração, né? E Jesus, ele quer, então, como nós já fomos resgatados, chamados das trevas para a luz, nós temos que, só através de Jesus, é que nós vamos poder viver isso. E nós vamos encontrar em Jesus essa glória, né? Nós não vamos viver a experiência aí, aqui não, na terra, eu acho, né? De ver esse brilho, porque nós não conseguimos ver com os nossos olhos, mas nós temos que ter a certeza no nosso coração. Nós fomos chamados e resgatados, e nós vamos viver essa glória. Lá nós vamos conseguir entender e ver Deus como Ele é, entender a vontade dEle que é perfeita, que é boa, que é agradável para a nossa vida, porque hoje a gente não consegue entender, por mais que a gente poste essa frase, né, que a vontade de Deus é boa, é perfeita, mas nem tudo é como a gente quer. Então, aí a gente tem dificuldade de entender a vontade de Deus. Mas quando nós estivermos na glória, aí tudo vai ser perfeito, né? Tudo nós vamos entender. Aí a gente vai entender a missão de Moisés, de Elias, de Samuel, quando nós estivermos na glória. Mas aqui e agora, nós podemos viver isso em Jesus. Quando nós louvamos, quando nós oramos, quando nós lemos da palavra de Deus, nós conseguimos viver um pouquinho dessa glória que está reservada. Lá no texto que nós lemos de Coríntios,
Paulo usa uma expressão aqui que hoje, lá no versículo, já no finzinho, no 18, ele fala da nova aliança e ele fala que hoje nós vemos como um espelho, por um espelho, né? Nós não conseguimos ver ainda a glória perfeita, porque nós vemos por um espelho, mas nós vamos sendo transformados de glória em glória. Todo dia a gente vai crescendo. E é interessante quando a gente olha, eu estava lendo esse texto e vendo alguns comentários, quando Paulo, hoje a gente vê espelho quase perfeito, né? Tem uns espelhos que deixam a gente um pouco mais magra, um pouco mais gorda, um pouco mais baixa, né? Então, a minha tia está morando com a gente, e o guarda-roupa dela, o espelho dela faz assim com a gente, achata. Então, eu brinco com ela, tia, a gente já é gordinha e baixinha. No espelho, a gente fica metade, né? Então, mas naquele tempo que Paulo estava falando isso, lá não tinha espelho, lá era no bronze. Então, era bem mais difícil, né? Não era nítido, como hoje a gente vê o espelho, mas era o espelho daquela época. E Paulo, então, escreve, hoje a gente olha e não reflete muito bem, porque é nesse espelho que não é perfeito. Mas nós vamos sendo transformados de glória em glória. Os irmãos conseguem imaginar isso, né? Cada dia que a gente acorda, o Senhor tem um plano para que a gente vá crescendo. É de glória em glória, dia a dia. Então, quando eu acordo de manhã, que eu busco a Deus, né, eu tenho que pedir para que Deus, que a minha vida reflita isso. Que a minha vida, o meu falar, o meu agir, reflita isso. E nós somos desafiados pela palavra de Deus para que a gente viva isso. Então, irmãos, que nós possamos guardar no nosso coração essa palavra da importância da oração, da importância de olhar para Jesus e saber que nós estamos dia a dia crescendo. Tem um cântico bem antigo que a gente cantava, né, para a escola dominical, mas que serve para nós, que é sempre melhorando, né? A gente cantava na escola dominical, depois que lia o relatório, a gente desafiava a cantar, né? Sempre melhorando. Sempre... Lembra, Alexandre? A gente cantava. Sempre melhorando no Senhor. Então, que a gente também viva isso todo dia, sempre melhorando. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Nós não vamos conseguir aqui essa perfeição, mas Deus nos capacita na sua palavra, na nossa vida de comunhão, de oração, a estarmos melhorando, sempre melhorando. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar um hino que eu reservei nessa hora, não está na liturgia do Herbert aí. É o hino 52, é isso, Cleise? Não, 20. É o hino 20. E ele fala de brilho, de brilharmos, que Deus aí esteja nos ajudando. Depois eu volto a palavra para o Herbert. Luz do amor de Jesus que brilha, mesmo nas densas trevas brilha, luz do mundo. Brilha Jesus, sim, brilha em nós. Brilha Jesus, enche a terra da tua glória, Consolador, fogo ardeia em nós, para inundar as nações com a tua graça e tua voz, fale em nós, haja luz.
Jesus, enche a terra com a tua glória. Fogueteia em nós para inundar as nações com a tua graça e a tua voz. Fale em nós, haja luz. No teu brilho brilha, Jesus, sim, brilha em nós. Brilha, Jesus, enche a terra da tua glória, Consolador. Fogueteia em nós para inundar as nações com a tua graça e tua voz. Fale em nós, haja luz. Alimentados e alimentadas pela palavra e na comunhão, servimos com convicção, obediência e temor. Nós agradecemos aos irmãos que estão aqui presentes com todos nós, agradecemos os irmãos que acompanham e acompanharão aí também de forma online. Nós estamos chegando ao final do nosso culto e vamos agradecer a Deus por esse culto e orar por alguns nomes que aqui nós colocamos agora. Pela dona Maura Carvalhal, dona Rosina, dona Miriam, Michel, dona Lígia, pelo Marcos Nemet, dona Juraci, pelo reverendo José Martins, pelo seu Jacir, pelo seu Wilson, pela dona Dirce. Oremos também pelo conflito que nós estamos assistindo agora na Ucrânia, na Rússia. Orar por nossa igreja, orar pela Igreja de Jesus Cristo no mundo todo, pelos nossos governantes e pelo fim da pandemia. Vamos nos colocar de pé então, para que nós estejamos fazendo a oração final agora, encerrando o nosso culto. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, te agradecemos, te louvamos por essa comunhão, por estarmos aqui com os irmãos em tua igreja, por ouvir da tua palavra e pelo Senhor nos perdoar pelos nossos pecados. Agora, Senhor Deus, somos desafiados a estarmos aí no mundo, para que possamos falar, Senhor, daquele amor que o Senhor tem dado a nós, falar do teu amor, falar da tua misericórdia e falar, Senhor Deus, principalmente do que é ser, o que é pertencer ao reino de Deus. Obrigado por tudo isso. E oramos também pelos irmãos e irmãs que foram colocados aqui neste momento. Que o Senhor esteja abençoando, esteja dando, Senhor Deus, o teu poder, a tua glória, esteja dando, Senhor Deus, o teu sustento a cada um desses irmãos. Que o Senhor cuide da nossa igreja, cuide dos nossos propósitos, dos nossos projetos, Senhor Deus. Projetos esses que são dados pelo Senhor aos nossos cuidados. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dirigir e permitir, Senhor Deus, que nós jamais nos afastemos do teu amor. Obrigado pelo teu cuidado e agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Amém, que Deus abençoe os irmãos durante essa semana, em nome de Jesus, amém. Aos irmãos que também
estão em casa, uma ótima semana.